passar esses documentos aqui. Sejam bem-vindos, gente. Gilson, você me arranja uma Claro, só que por eu tô favor. continuando sim. Passa aí, então. Não, obrigado. Você assina comigo, por gentileza, Sr. Paulo. Sr. Paulo e Sr. Thiago. Tá bom. O vereador, só explicar o senhor aí. Sim. Essa é a suma das emendas que eu fiz. Quando o senhor correr a outra folha que tem, não, o senhor pode passar o bloco. Uhum. Esse é o edital que chama a nossa prova em 2015, dia segue, eu vou explicar mais à frente. E o próximo documento é o projeto de lei 623, que chegou a essa casa, com as emendas que eu fiz, que eu estou propondo. Inclusive, eu posso até deixar em arquivo Word ou PDF que você está analisando, cada um jurídico que está analisando. Muito bem. Me conte, quais são... Aquele dia eu vi você falando do GDI, né? Alguma das preocupações. O que mais que está preocupando vocês nessa proposta? Bom, primeiro, essa proposta, em grosso modo, nós temos uma lida, na questão são 11 itens a ser regulamentados. Então, acho que no plano de carreira, 11 temas a ser regulamentados, no nosso ponto de vista, causa uma certa insegurança jurídica, né? Outro ponto fundamental aí que nós observamos foi a questão do nosso concurso, que respeitou todo o trâmite do concurso de 2015, com o concurso interno, né? Eles pegaram esse concurso nosso e fracionou a nossa classe por tempo e enquadrou na precedência hierárquica com esse projeto de lei, vamos supor, um classificado na posição 300, que foi a última, para comandar a gente nesse futuro plano aí. Então nós tivemos uma perda de funções com esse projeto de lei. Então a nossa maior preocupação é nessas temáticas. O que aconteceu que a Secretaria de Gestão de Pessoas fez? Ela valorizou o ano. Só que em 2015, conforme esse edital que está aí, chamou os 2006 e 2008 para ascender ao posto mais alto da Guarda. Foi o que nós passamos, que hoje é o cargo dos comissionados da Guarda dentro dos 300. Aí o que ela fez? A gente fez um plano, nós fizemos um plano dentro da comissão, a comissão que foi eleita não foi eu, e esse plano foi endossado pela tropa. A tropa não, esse plano a gente concorda. Eles pegaram esse plano, falaram que não era viável para o executivo. A Secretaria de Gestão de Pessoas fez um plano unilateral, de forma que colocou obscuro, não sei, e novamente voltou o tema ano de entrada na Guarda. Então ela me pegou e não reduziu meu salário, só que ela abaixou minha função, porque eu era 2015, junto com o outro, com a cúpula, ela pegou o 2006 e elevou e me deixou na patente abaixo. Juntou a pessoa, o guarda que não passou nessa prova, que ele era do ano de Entendi. Na verdade, blocou pelo ano. Justamente, esse plano visa somente o ano institucional, sem o reconhecimento do processo interno que nós tivemos. E vereador, outra coisa que me preocupa na Guarda é que desde 2003 o comissionado reina na Guarda. E esse Desde a sua fundação endossa eles até 2032. Então eu propus uma emenda aí do quadriênio, que já que vai ter comissionado, que ainda os postos não estão sendo ocupados pelos de carreira, mas que tem um quadriênio então, que há um ciclo desse cargo comissionado, dentro da maior patente de carreira. Me conta uma coisa só para eu entender como é que estão as conversas aqui. Vocês já conversaram com o líder do governo? Com o Léo? André Reis? Léo Borges? Não, o vereador. Um dos tópicos nós também é a conversa com o Léo Borges. E como está a posição do Pedro Bueno com relação a isso? Porque, afinal de contas, ele está o tempo todo falando da Guarda. Então, só perguntando assim, já conversaram? Está alinhado? Só isso que eu quero. A pergunta não é sobre relação com o Pedro, não. É só para saber como é que está a visão da conversa com ele a respeito disso. Nós tivemos uma conversa muito simples com ele no início, né? Aí, na verdade, nesse primeiro momento, nós tivemos muitas deliberações referente ao plano, não. O que nós temos de entidade representativa da Guarda hoje? Quando vocês falam, a tropa concordou, nós estamos falando de uma manifestação feita como? Em Assembleia Geral? Justo. Em Assembleia. Contudo, se o senhor observar a proposta da minuta da Assembleia, ela não especifica todo o plano de carreira. Então nós aprovamos um plano de carreira, em tese, sem todo o conteúdo que veio no projeto de lei. Não, tudo bem, mas eu estou mais preocupado em entender, que, imaginem vocês, nós estamos falando de 2.000 guardas, né? Sim. Entender como é que a gente consegue aferir hoje a vontade ou a leitura
dos 2.000 guardas, Certo. vocês de alguma forma, vocês têm algum tipo de, não estou perguntando de sindicato propriamente, não, mas tem algum tipo de organização, falar, ah não, os guardas se reuniram e, ou não, é uma coisa meio solta assim, porque outras pessoas já me procuraram, Sim, eu tô tentando com mais para certeza. entender a Entendi. lógica de representatividade, só para não muda nada o valor do que vocês estão me apresentando, mas é só para eu entender se essa leitura é uma Se é da leitura maioria. de 2, de Ah, 20, de sim. 50, de 1.000, de 500, de 2.000, qual que é o tamanho da leitura disso que está apresentado? Hoje, a divisão, nós representamos claramente 150 guardas. Nós dois somos líderes de 150 guardas, que a gente entrou com mandato de segurança coletivo, acerca de um ato vinculado que o atual plano, né, ainda tem. Então, hoje nós falamos por 150 de forma clara. E o restante da tropa nos mostrou descontentamento agora, que é a primeira classe, que é o grosso da tropa. Eles viram que Que é o a plano... primeira classe e classe especial, não é isso? classe Isso. especial. Eles viram que o plano engessa eles também. Eles viram que o plano é um plano muito raso. E eles viram a manobra que aconteceu, porque, olha só, vereador, o senhor vai concordar comigo. Olha a minuta que a secretária mandou para ser aprovada na Assembleia. São 5 folhas de um plano que chegou de 21, e que em tese o ideal devia ser 50 folhas. Porque são 11 itens que vão ser regulamentados via regulamento posterior. Uma coisa que deixa muito claro ali nessa minuta ali está garantido que teria prova para o cargo superior, de subinspetor em 2 anos no projeto de lei, e não fala Não tá em momento taxativo. algum falando dessa proposta. Por que essas omissões, entendeu? Por que esse toque de caixa com a gente? E qual foi a resposta da Secretaria de Recursos Humanos na hora que isso foi pontuado? Ou não teve Não, resposta eu oficial de lá? protocolei oficialmente lá, ela não me respondeu ainda de forma oficial, que abre um processo administrativo. E dentro do nosso mandato de segurança coletiva também o juiz também pergunta para ela qual foi a regra de requadramento. Então, assim, ela ainda não respondeu. Então, ela ainda não respondeu de forma oficial. Então, não posso falar o que passa. Eu vou comprometer com vocês o seguinte: quando a gente fez o texto foi disponibilizado naquele dia que você teve na comissão. Quarta-feira da semana passada. A gente não tinha tido acesso, os vereadores ainda não tinham tido acesso ao texto. Como naquele mesmo dia a gente acabou falando dessa reunião, eu falei, gente, vamos esperar a gente receber o material que o pessoal vai trazer e aí a gente parte para a nossa análise mais detalhada do projeto. Eu preciso de uns dias para a gente poder fazer os nossos levantamentos aqui. Eu acho que a guarda é um ponto essencial da casa. Isso vai tramitar na comissão, não tem como escapar do trâmite lá. Vai ser discutido lá por conta das questões ligadas à segurança. Então nós vamos ter a oportunidade de voltar a tratar desses temas. Não estou prometendo para vocês adesão à totalidade do que vocês estão apresentando, porque eu ainda não li o que vocês estão apresentando. Então, eu sou muito tranquilo em dizer assim, eu não tenho nenhuma pretensão em adotar categoria. Então, se eu falo isso que eu boto medo, não, você defende a bandeira da guarda, a guarda. Eu falei, não, a guarda já tem gente aí defendendo os interesses dela. O meu interesse, na verdade, é na prestação de serviço que a guarda faz, e eu considero esse serviço um serviço muito importante para a cidade hoje. Eu sou, inclusive, muito preocupado com o fato do quadro da guarda ainda ser insuficiente. Acho que nós temos problemas a superar. Estou esperando para ver a gente chegar a 4.000, como o Calil prometeu até o final do mandato dele. Também é isso aí. Vai ter que ganhar outra eleição para conseguir chegar a 4.000, porque nem começar a contratar, a fazer concurso de novo. Não começou, como é que chega em 4.000? Então, assim, eu vou olhar com muita atenção por isso. Também tenho que dizer que eu tendo a ser mais duro do que a maioria dos meus colegas no que diz respeito à regra de remuneração. O que significa que eu, por exemplo, não tenho muita simpatia por gratificação do tipo da GDI. Não estou falando que vocês possam ter nenhum tipo de prejuízo enquanto remuneração total, mas eu não gosto de gratificação. Eu acho que gratificação, no final das contas, elas sempre são um problema. Porque eu conheço o ciclo de discussão, eu sou servidor público. É assim, a gente passa 8 anos pedindo a gratificação, aí ganha a gratificação. Aí a gente passa os próximos 8 anos pedindo para incorporar a gratificação e a remuneração. Todo o processo. E aí depois a gente começa os novos 8 anos para pedir outra gratificação. Esse negócio não tem fim. Então a gente precisa de uma carreira bem estruturada, uma remuneração adequada e tal. E é justamente isso que nós estamos tentando As liberar GDI, aí. as coisas como GDI me incomodam em natureza. Estou dizendo isso só porque da corrida de olho nos temas que eu já dei,
a discussão sobre GDI me incomoda um pouco, eu tenho que ser sincero com vocês. Mas eu já percebi que existem várias outras coisas sendo discutidas e que estão ligadas a reconhecimento de mérito, a diminuir a quantidade de comissionados, ou pelo menos a mudar a forma da escolha dos comissionados para que não seja recrutamento amplo próprio. Então, assim, isso tudo me agrada, acho que a gente tem que trabalhar com isso mesmo, a gente tentar entender o motivo das decisões, porque é um absurdo a gente não conseguir entender da onde a decisão vem, falando, ok, mas você quer fazer isso? Por quê? Por que você decidiu que esse é o melhor caminho? Então, eu vou pedir para vocês, esse assunto vai ficar em banho-maria durante a quinzena sem sessão, que começa hoje, né? Hoje é o último dia de sessão do mês. Eu vou pedir para vocês até o final do mês, para que eu tenha uma leitura definitiva da minha opinião sobre o plano e, portanto, também da minha opinião sobre cada um dos pontos que vocês levantaram. Feito isso, aí nós vamos analisar as propostas de emenda que você apresenta. E aí eu vou te dizer, assim, ó, Tiago, algumas aqui eu estou disposto a ajudar, a gente vê quem mais quer assinar e tal. Outras eu vou te falar, essas daqui não conta comigo não, mas posso até te ajudar a pensar quem é que possa ter disponibilidade. E aí, à medida que vocês forem conversando com outros vereadores, a gente vai tentando entrelaçar as coisas com que eu concordei, com que outros concordam, para a gente tentar formar uma maioria em alguns dos temas, né? A discussão política é assim, né? A gente vai andando devagar, de pedacinho em pedacinho. Mas então eu vou pedir para vocês essa quinzena e ainda até o final do mês de agosto eu dou retorno para os dois. Show, então tá certo. Vereador, só para ficar claro e latente, o que mais nos incomoda nesse plano é ser um plano raso, é ser um plano com 11 regulamentações que a gente não Isso eu também não gosto, porque assim, vocês não sabem o que vai ser feito. Tem a frase do ministro. Então não precisa da lei, ué. Então não precisa da lei. Se você vai fazer tudo por regulamento, precisa da lei, né? São 11 regulamentos. Exatamente. A frase do Churchill. Ministro. Mas você tem 10 mil regulamentos, ninguém tem respeito pela lei. Né? Então, assim, é o nosso enquadramento da nossa patente, porque o certame foi justo, todos participaram, todos tiveram a chance e hoje eles não querem nos rebaixar funcionalmente. E pegar um cara que não passou e colocar na mesma. Esse ponto especificamente não faz nenhum sentido. Né? Não faz. Eu desacredito um processo de reconhecimento de mérito lá de trás para usar um critério absolutamente sem significância para poder valorizar a pessoa por idade, né? Assim, e eu idade creio de carreira. que as deliberações que o pessoal também teve com o senhor não vai escapar muito da nossa ideia. Não, também acho que não. Eu estava só perguntando, porque eu fico. Como chega fracionado para a gente, eu falo. Às vezes eu tenho dificuldade de entender. Esse cara está falando de por quem? Por quem que ele está falando? É só por ele? Mas já entendi. O fato de vocês terem mandado segurança, eu já entendo, pelo menos, que tem o grupo que foi atingido ali, que está sendo resguardado. A nossa principal, porque o plano atual nosso também, ele foi deliberado sem um anseio da guarda, né, da tropa no geral. Foi aprovado, mas esse projeto de lei é uma proposta que a gente tem de mudar e de pensar no nosso futuro. Esse que é o nosso fundamento. Tem que trazer à baila a atividade fim de segurança pública e exercício comissionado. Também. Então o senhor imagina um absurdo. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que você está falando disso. Eu vi que o senhor faz referência ali em alguns pontos à discussão sobre a expressão Guarda Civil Municipal ou Guarda Civil Metropolitana. Tem algum documento oficial da Prefeitura que se refere à Guarda Metropolitana? Da Prefeitura, não. É a lei federal, tem a legislação federal. Eu estou falando por isso, porque eu acho que é uma preocupação da Prefeitura. Eu vou dizer assim, por que eu acho que a Prefeitura tenta evitar? É porque como há uma lei estadual que basicamente se apropria da expressão metropolitana para ser usada só pelo governo do estado quando ele faz as coisas via agência metropolitana, eu acho que é uma preocupação da Prefeitura de ficar parecendo que como existe, que a Prefeitura está submetida a uma lei estadual que diz que há uma agência metropolitana que cuida de políticas metropolitanas e temas metropolitanos e que essa agência é do Estado de Minas Gerais. Então, acho que há uma preocupação da Prefeitura falar, puxar pasta. Eu vou falar, aí eles vão falar, vocês estão metendo o dedo em assunto que não é de vocês. Mas era só para entender se vocês já viram alguma coisa da Prefeitura usa isso, porque na lei federal eu vejo.